Saber um pouco sobre esse bastidor, né, do seu acerto com o Grêmio, como foi esse papo, o porquê da escolha do Grêmio Prudente, já fazendo duas em uma, né, queria saber um pouco desse bastidor, e queria que você falasse um pouco sobre o seu perfil para o torcedor, né, o torcedor viu lá Kleber Gaúcho, quem é Kleber Gaúcho? Fala um pouco sobre você. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vinícius, obrigado. Na realidade, até o convite me pegou de surpresa, né? Em relação até ao meu planejamento pessoal, porque eu tenho uma situação futura aí e até não sair para alguns outros clubes do qual eu tive convite por conta dessa situação. E aqui o Grêmio me propiciou na nossa conversa, né, e no nosso acerto, que eu pudesse também desenvolver essa outra situação, né, da qual eu tenho um compromisso futuramente. E isso foi o fator principal da gente ter chegado a esse acerto, né, até porque é uma situação que envolve a parte profissional, né, da minha carreira, e a gente conseguiu se ajustar perfeitamente em relação a isso. E fiquei feliz, né, aproveitando a oportunidade já de início, agradecer à diretoria do Grêmio Prudente pelo convite. Ficamos muito felizes, né, eu digo no plural, até por conta do restante da comissão também, com esse convite. Até por conta de tudo que o Grêmio Prudente representa e vem acontecendo, né, as situações aqui nos últimos anos. E isso nos deixa cada vez mais, né, com a responsabilidade de dar continuidade nesse projeto de sucesso no qual o Grêmio Prudente vem passando ultimamente. Em relação ao meu perfil, sou um treinador que busco muita intensidade, né? Gosto de ter uma equipe aguerrida, uma equipe forte, né? Logicamente que muita gente pensa, treinador gaúcho gosta só de marcação, enfim, pegada. Gosto também, mas eu gosto muito de ter uma equipe propositiva dentro das características dos atletas que possam propor o jogo e tentar ser superior ao adversário, né? Nesse sentido, de ter volume. Lógico que a gente depende muito também, dentro disso que eu falei anteriormente, de característica, mas sou um perfil basicamente de sangue no olho, cara, de intensidade, de estar à beira do campo jogando com a equipe, né? Fora o dia a dia de trabalho com muita intensidade, nos dias de jogos também procuro ser bem atuante, né? Fazer com que a nossa equipe esteja ligada todo o tempo possível hoje não é mais 90 minutos, né? É 100 e alguma coisa depois desses acréscimos todos que vem tendo aí no futebol nos últimos anos. Então é basicamente isso. Obrigado. Boa noite, Kleber. Laís Boa noite. da TV Band, seja bem-vindo. Obrigado. Você já trabalhou com jogadores do elenco, né, como o Rodolfo Mol e o Luiz. Como você pretende aproveitar essa familiaridade? Na realidade, até com o Rodrigo Andrade eu trabalhei. O meu início lá no 15 de Piracicaba como auxiliar técnico da casa, quando eu comecei a fazer a transição de atleta para trabalhar na comissão, eu acabei trabalhando com o Rodrigo lá. O 15 na época estava na primeira divisão do Campeonato Paulista, né, na Série A1, e tive a felicidade também de trabalhar com o Rodrigo lá. Assim, fora esses três jogadores, né, como tu citou, né, chegou mais o Brito aí. O Brito é um atleta que também trabalhou comigo. A gente conhece a grande maioria dos atletas por ter enfrentado, né, e por a gente acompanhar também o futebol. Nós estivemos juntos na mesma competição, então conhecemos a grande maioria, né? Lógico que a gente tem um conhecimento muito mais do atleta de jogos e não do dia a dia, e isso tem uma certa diferença, mas o aproveitamento vai ser muito mais no sentido do dia a dia que vai nos mostrar, né, dentro daquilo que a gente pode aproveitar em relação a esses atletas,
Mas em especial o caso do Rodolfo, o caso do Luiz, o próprio Rodrigo, são atletas mais experientes, né? E a experiência, ela não está somente ligada à idade, né? Muitas vezes o atleta é jovem e pelas circunstâncias da vida e daquilo que ele já passou, ele pode ser experiente também. Mas no caso desses atletas, eles têm uma liderança positiva, uma liderança boa, e isso também faz uma diferença que é super importante no contexto do dia a dia, não só do nosso trabalho, mas também representando o restante do grupo nos jogos, né, e nos momentos difíceis à frente da equipe. Então, é importante ter esse perfil de atleta. Professor, prazer, sou o Cid, também da Band, dos Donos da Bola, da 101 e do Resenhar. A minha pergunta ia para um lado, mas você acaba de nos dar um furo que é a relação ao brilho. Exatamente. Eu queria que você pudesse falar... Já estou dando spoiler de começo aí para vocês. Eu queria que você pudesse falar em relação a esse atleta, posição, o que você pode trazer para a gente. E aqui em Prudente, você é o 17º treinador. Nos últimos anos, a gente tem observado os treinadores fechando o treino. A informação que eu tenho é que os treinadores optavam em fechar o treino. Não era algo que partia da diretoria do Grêmio Prudente. Meu modo de entender, e aí entra uma opinião, isso afasta a imprensa, relativamente dizendo, porque a gente não vai conseguir ver como é o seu trabalho no dia a dia, abre margem para crítica. E um outro ponto acaba, sinceramente, afastando o torcedor, porque o torcedor não tem a proximidade dos bastidores. Como é a sua linha de trabalho nesse sentido, professor? Bem-vindo, seja muito feliz no Grêmio. Obrigado, Cid, boa noite. Na realidade, sim, eu vou começar pela segunda, tá, cara? Em alguns momentos, eu acabo fechando mesmo porque a gente necessita de privacidade, tá? Lógico, e vou te dar um exemplo, tem vezes que a gente tenta causar uma dificuldade no adversário e isso seria mais de início de trabalho. Vou te dar um exemplo. A gente está iniciando uma competição, a gente também não tem informação do adversário e não quer que o adversário tenha informação nossa na primeira rodada, entendeu? Depois já é um caso diferente. Mas a gente tenta se cercar de tudo aquilo que possa nos beneficiar, tá? Porque a gente também tem dificuldade muitas vezes de conseguir material do adversário, informação. A gente muitas vezes conhece os atletas que lá estão, mas não sabe a forma de jogar, né? Não sabe os conceitos ainda que estão inseridos para que você consiga neutralizar o adversário. E para isso a gente tenta também, dentro dessa forma, dificultar o adversário. Posterior ao início da competição, aí já não há tanto, porque aí todo mundo já se conhece, você tem até os vídeos dos jogos, e aí você vai estudar o adversário de uma forma mais tranquila. Aí entra algumas situações pontuais, né, de algum jogo ou outro específico que você tem que dar uma segurada. Em alguns momentos, eu fecho realmente, tá? Em outros, a gente pode até, de repente, entrar num consenso de, pode permanecer, pode observar o trabalho, mas sem imagem. Entendeu? A imagem fica liberada ali coisa de 15, 20 minutos e depois a gente fecha, vocês podem acompanhar o trabalho, mas sem a imagem, tá? Para que a gente... Eu entendo também o trabalho de vocês, juro que eu entendo, mas a gente também tenta se resguardar muitas vezes em algumas situações que a gente acha interessante, tá? Com relação às críticas, Cid, eu sinceramente, cara, eu não me preocupo com isso. Sinceramente, não me preocupo com isso, porque no momento que eu escolhi trabalhar, né, nessa profissão, cara, o que a gente mais vai ter na grande maioria das vezes é crítica, enfim, tem pessoas que entendem, não entendem, e eu não falo da situação da imprensa, eu falo num contexto geral, ainda muito mais hoje, né, que a mídia social tá uma loucura para tudo. Então, realmente, isso não me interessa, e assim, o que me importa é fazer um bom trabalho. Independente do que vai vir de fora, do fator externo, cara. A gente sabe que, logicamente, que as coisas acontecendo, o resultado, muitas vezes, a crítica é muito menor, né? A gente até conversa muito a respeito disso. Muitas vezes o trabalho ele é bom no dia a dia, né? O ambiente está legal, o trabalho é bom, só que o resultado esportivo muitas vezes não vem por uma situação ou outra e pode acontecer. Tá? Como pode acontecer o contrário. Muitas vezes até o trabalho não é bom no dia a dia e tal, mas acaba o atleta conseguindo uma performance boa dentro do campo que leva ao sucesso, né? Então tem as duas situações. Mas eu tenho certeza, relacionado à imprensa, cara, que nós vamos ter uma relação muito boa. Até porque
Eu respeito demais o trabalho de vocês e acho que tem que ser assim, né? Então, sempre que a gente puder, a gente vai estar, né, auxiliando nesse sentido, porque queira ou não, como tu mesmo falou, cara, é vocês que vão levar a informação para o torcedor poder estar junto com a gente, né, engajado nesse processo aí, para que a gente consiga, né, manter essa ascensão do Grêmio Prudente. Até foi uma situação que me perguntou o porquê, né, do aceite até, e é muito relacionado a isso, por aquilo que o Grêmio Prudente vem fazendo por esse projeto. Desculpa até sair um pouquinho da linha ali, tá, Cid? Mas isso faz com que o Grêmio Prudente hoje seja visto de uma forma diferente, né? Porque em 4 anos conseguiu é exemplo de uma gestão que está dando certo, né? O processo ele está acontecendo e eu quero fazer parte desse processo também. Quero ser vitorioso com o Grêmio Prudente. Então isso também é um desafio para a gente chegar aqui, continuar ajudando nessa escalada, né, de subida, e isso é importante. Relacionado à primeira pergunta do Brito, do spoiler lá que eu dei, o Brito é um jogador, é um volante que pode jogar em qualquer uma das funções da meia cancha, tá? Mas é um jogador de mais mobilidade, tá? É um jogador que gosta de pisar na área adversária, enfim, é um jogador que, se você limitar um pouco ele para ele ficar meio preso, ele se incomoda e não consegue performar tanto. Ele é um jogador de muita intensidade e dinâmica. Tá? Então é um atleta que já trabalhou comigo no Velo, é um atleta que estava no Marília lá quando eu cheguei, inclusive foi titular nosso na campanha inteira, fez gols na competição, né? Enfim. E é um atleta extremamente profissional, um atleta extremamente do bem, né? Que trabalha no dia a dia na sua intensidade máxima, que é muito importante hoje em dia para que consiga performar no campo. Então, um atleta que a gente tem uma confiança, mas só te dando um outro spoiler. Quando eu cheguei aqui, o Brito já estava contratado também. Não foi nem solicitação minha, ele já... a diretoria do Grêmio Prudente já havia contratado o Brito antes de me contratar. Obrigado. Boa noite, professor. Meu nome é Vinícius Coimbra, eu sou da Rádio CBN Prudente. Boa noite, Vinícius. Bom, gostaria de saber primeiro do senhor, qual é o seu conhecimento desse grande, né, projeto do Grêmio Prudente? Então, gostaria de uma análise breve sua e de saber, né, o que a diretoria do Grêmio falou contigo sobre tudo isso. E, para emendar mais uma perguntinha, qual que é o seu estilo de jogo principal? O senhor até brincou uns minutos antes, né, que apesar de ser gaúcho não é tão retranqueiro. Então, como você gosta do seu time dentro de campo? Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado. Em relação ao que a diretoria me passou, Vinícius, assim, o projeto é grande. É de realmente conseguir chegar aí nos próximos anos, já bater em situação de Série A1, né? É lógico que a gente tem um percurso aí pelo caminho com bastante pedras, né? Bastante obstáculo, que uma Série A2 é difícil pra caramba. Eu estive o ano passado disputando com o 15, né? Essa Série A2 e nós acabamos aquele ano tendo uma Ponte Preta e um Novo Horizontino pela frente, né? Que foi terrível. E acabamos ficando na semifinal para Ponte Preta, né? Que acabou sendo campeão da A2. Mas mesmo assim é uma competição bem complicada, né? Bem disputada. E assim, esse projeto que me passaram do Grêmio já vem tendo o sucesso, uma evolução, né? Desde 2020, quando se retomou. Mas eles pensam grande realmente, pensam grande e por conta disso que eu falei anteriormente, que eu quero estar junto, inserido nesse processo, para que eu possa contribuir e também ter os benefícios, né, em relação à minha profissão, enfim, dar esse salto junto com o Grêmio Prudente. Com relação à sua segunda pergunta, que seria mais a forma, eu acho que relacionada à parte tática, assim, Vinícius, eu vou te falar que a minha equipe já jogou de todas as formas. Eu já tive equipe que eu não tinha um jogo apoiado tão forte, não tínhamos um jogo de conexão porque não funcionava em relação, muitas vezes, à qualidade de atleta, então funcionava mais de uma forma reativa. Então já tive que jogar, aí eu fui gaúcho, tive que jogar de uma forma, numas linhas mais baixas, para ter um time veloz, reativo, porque não era um time de conexão, de jogo apoiado.
tenho ultimamente jogado na maioria das vezes, e aí levando para que vocês entendam um pouquinho melhor, mas isso há muitas variações, né, num 4-3-3. Já joguei dentro dessa própria competição que nós tivemos aqui no 3-5-2, né, no qual nós fizemos até um ótimo jogo nesse sentido contra o Desportivo Brasil, vencemos 3-0, jogando num 3-5-2. Enfim, eu tento buscar muito mais a característica de atleta de encaixe para ver o que funciona melhor para a gente. Lógico, quando a gente está no início do processo de contratar jogadores, que aí está no início, na maioria das vezes a gente, até juntamente com a direção do clube que eu estou, né, e a gente tenta alinhar isso aí no sentido de perfil em relação àquilo que a gente quer. Vamos sentar, vamos tentar ter o perfil para ter as variações, mas vamos centralizar mais, porque aí é uma coisa, se você quiser jogar com 3 atacantes, logicamente suas contratações no setor de ataque tem que ser muito maior. Né? Se você quer jogar com 2 atacantes, pode diminuir um pouco a situação daquela contratação para atacante, pode direcionar para outro posicionamento. Mas a gente procura até conversar para sentir também o perfil do clube dentro daquilo que eles pensam, para aí, a partir daí, a gente resolver as situações de contratação. O Grêmio aqui, nesse momento, é diferente, já tem uma base quase tudo pronta. Cara, hoje no Grêmio, talvez, serão mais 2, 3 contratações, até mesmo porque a Copa Paulista, né, como todos sabem, é um campeonato um pouco mais deficitário, né, não tem a cota da Federação Paulista do primeiro semestre, e por isso fica um pouco mais enxuto a maioria dos elencos, se proporciona, dá mais oportunidade para atletas mais jovens até, né, nesse sentido, se usa alguns atletas até da base, né, é uma situação que a gente vem conversando com o Pita, com o Alencar, né, o coordenador, o Pita treinador, enfim, eu já vou diretamente já inseri o próprio Pita nos trabalhos com a gente também no profissional, vou participar em algumas situações do Sub-20, vou vir assistir o jogo sexta-feira, vou estar dentro da possibilidade, junto com eles também, no sentido de observar, né, para que eu também possa entender, porque muitas vezes o coordenador, o treinador, que é o Pita, vai passar uma situação de merecimento do atleta, que é aquilo que a gente quer, os atletas que tiverem esse merecimento para estar inseridos no profissional, né, participando, há alguma situação que é o olho que diz. Muitas vezes eu vou ver um atleta lá que eu vou achar uma situação interessante, característica, e de repente aquele atleta não chegou nada dele, né, para mim. E aí o importante é eu também observar alguns jogos, observar alguns treinos, né, para a gente ter um feedback melhor dos atletas. Então eu gosto de participar desse processo também, de ter essa possibilidade de observar os meninos, né? E aí vai de uma situação mais ou menos de perfil também, que tu tinha entrado naquela primeira pergunta. Então é mais ou menos isso aí. Esquema tático vai muito mais de acordo com o elenco que a gente tem, tentar casar o melhor possível, né? Não sou apegado que tem que ser só da maneira que... Não, muito pelo contrário, é aquilo que o grupo tem e que a gente vai tentar favorecer para que o coletivo seja forte. Tá? Professor, vou fazer mais uma aqui. Bora. Na primeira resposta, o professor falou que deu certo com o Grêmio porque o Grêmio te atendeu, né? Numa questão aí, não sei se pessoal, profissional. Pelo que eu entendi, é até profissional. Profissional. Não, eu posso até abrir, não tem problema, não sei se era isso a sua pergunta, enfim... Mais ou menos isso. Na verdade, era isso, mas aí eu também ia até te perguntar sobre uma outra coisa. O professor é gaúcho, uma cidade de Camaquã. Camaquã. Essa cidade, ela está sofrendo também com as enchentes? Um pouco menos, porque assim, Camaquã, minha cidade natal, ela está a 30 quilômetros da Lagoa dos Patos, né? Tem uma cidade ali do lado que anteriormente, há uns anos atrás, era distrito de Camaquã, que é Arambaré. Essa já é na Lagoa dos Patos, essa está sofrendo. A minha cidade está sofrendo um pouco mais no sentido que está abrigando algumas pessoas. Então, há uma mobilidade muito grande no sentido de alimentação, enfim, tudo, porque o ginásio municipal da minha cidade lá, ele está servindo como alojamento para algumas pessoas. Então,
foi tirado algumas pessoas de Eldorado do Sul, Porto Alegre, né? E aí as cidades vizinhas ali acolheram, mas assim, sofrendo diretamente com enchente, não. Graças a Deus. Então é nesse mais uma ponto, não. questão profissional. Não tem, porque eu até pensei nessa conexão, Felipe, talvez às vezes. Não, cara, eu posso até abrir, não tem problema nenhum. Eu tenho, fazem 3 anos que eu venho postergando assim o curso da CBF, o curso da Licença Pro. Então eu me matriculo todo ano, chega próximo, o calendário não bate, eu não consigo fazer. E eu tenho que fazer esse curso, né, para minha situação profissional, até para me capacitar mais, enfim, todo o contexto, né? E esse ano eu decidi que eu iria fazer, independente do que acontecesse, se eu tivesse que ficar desempregado 5, 6 meses depois que acabam os campeonatos estaduais, que foi o que aconteceu. Eu tive 3 propostas de Série D e uma de Série C, e por conta disso até não aconteceu o acerto, porque a primeira coisa que eu falo, ó, eu tenho um compromisso na data tal que eu vou estar ausente do clube. Interessa a vocês? Há a possibilidade de ficar o auxiliar, né? O que aconteceu aqui com o Grêmio Prudente? Nós fomos levantar tudo isso aí na tabela, demos uma olhada, né? Então, o tempo que eu vou ficar fora vai coincidir com uma rodada só, porque tem a rodada também de folga, né? Que cada rodada um clube vai ficar na folga por conta de ser número ímpar. Então, vai coincidir justamente com a data que eu vou ter que estar em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro, fazendo o curso da Licença Pro. E aí, os demais integrantes da comissão técnica que ficarão à frente aqui comandando. E o Grêmio Prudente se colocou favorável a essa situação nesse momento para que viabilizasse a possibilidade de contratação. Entendi. Então, já para deixar bem claro, né, o porquê. Não, às vezes, né, pelo fato do Sim, gaúcho, sim. poderia ter alguma Não, relação, graças a Deus, mas- né? Já está sofrido demais lá, não tem nada a ver nessa situação. Professor, você citou aí, né, a estreia na Copa Paulista. Eu queria saber quais são suas expectativas e os desafios da temporada e também pedir para você deixar uma mensagem aí para os torcedores do Grêmio Prudente. A expectativa é de sempre fazer o melhor trabalho possível, conquistar, né, os objetivos. Hoje o nosso objetivo e o Grêmio Prudente, eu entendo que seja assim, de entrar para ser protagonista, mais uma vez, né, alcançar, o caminho é longo, né, mas alcançar os objetivos que foram traçados, de chegar à final para ir a partir daí tentar buscar o título, mas a final já te dá uma condição, né, de brasileiro, e aí vai depender do adversário também, se é brasileiro, Série C ou Série D, enfim. Eu tenho uma experiência boa em Copa Paulista, né? Já fui campeão com 15 em 2016 e 2022, bicampeão da Copa Paulista. E assim, por isso que eu te falo, por que eu citei isso? Porque aí a expectativa é sempre em cima disso, né? Como a gente já beliscou esse título por 2 vezes, a gente quer mais. Aquele negocinho foi picado, quer mais, né? Então a expectativa é em relação a isso. Porém, a gente sabe que talvez dos grupos da Copa Paulista ali, o nosso grupo é bem complicadinho também. Nós temos a Votuporanguense aí que foi campeão, né, da Série A3, uma equipe que está muito ajustada, muito certinha, embora perca alguns atletas, como nós perdemos bastante também, nós perdemos quase todo o nosso setor ofensivo, que fizeram principalmente ali na situação que se pede do atacante, né, para fazer gol, fizeram um campeonato fantástico, né, porque conseguiram alcançar o êxito de fazer os gols, terminar bem no último terço. Mas enfim, nós temos um Mirassol que os atletas, logicamente, que não estarão a todo momento à disposição no Campeonato Brasileiro da Série B, eles vão jogar a Copa Paulista, até para botar esses atletas em atividade, e atletas com uma qualidade também boa, né, que estão inseridos no grupo da Série B. Então, a gente sabe que é um grupo ali bem complicado. E aí nós temos o 15, o Vossen, que a gente nunca sabe muito bem como vem, né, e aí se torna até perigoso por conta disso, que a gente não tem muita ideia, mas a gente vê que vai ser briga dentro do nosso grupo, briga de cachorro grande, né, para se alcançar
essa classificação. E nós somos também ali, dentro daquilo que eu falei anteriormente, nós queremos ser protagonista, né? Independente dos adversários que venham pela frente. E a situação, a última que você perguntou, desculpa. A mensagem? Sim, ó, que o nosso torcedor continue dessa maneira bacana que a gente, pelo menos de fora, tem visto aí, apoiando, né, vindo do estádio. Eu sei que também o torcedor, muitas vezes, ele é meio impaciente, né, quando a coisa... Eu estive aqui com o Marília e até a situação não estava andando muito bem, aí o torcedor já reclamando, não sei o quê. Mas isso faz parte, a gente sabe, né? Mas o importante, e isso que eu deixo para o torcedor, é que nós vamos buscar ser uma equipe comprometida, uma equipe que vai honrar cada vez mais essa camiseta para que o torcedor ele se sinta representado. É isso que nós vamos tentar o máximo da nossa parte para o torcedor saber quando ele sentar ali, que ele vai ter uma equipe aguerrida, uma equipe comprometida, né, dentro daquilo que a gente já citou para os atletas hoje, porque nós estamos representando uma grande instituição, uma cidade, uma comunidade, a gente tem que zelar pelo comprometimento, pelo respeito, né, com essa instituição. Então, dentro disso, a gente vai procurar ser uma equipe muito forte para que o torcedor tenha orgulho da nossa equipe. Professor, o seu currículo te trouxe até aqui, obviamente, você falou das suas conquistas, mas futebol é momento. Exato. A mensuração que nós temos, pelo menos nessa temporada de 2024, é o que você fez no Marília. Ali você teve 9 empates, assim como o Itapirense, primeiro fora da zona de rebaixamento. Eu queria que você pudesse falar sobre esse momento do Kleber Gaúcho que chega no Grêmio Prudente, o que aconteceu. Eu sei que você vive um outro momento agora no Grêmio Prudente, mas do torcedor saber também o que aconteceu naquela oportunidade, pois tantos empates. E na formação do elenco para a Copa Paulista, você pretende pedir nomes? Você falou aí que a gente sabe, e realmente a gente sabe que o orçamento é enxuto, mas você pretende ainda participar dessa formação final? Já tem algo acertado com a diretoria, que bom, já contratamos, você já chegou com um elenco pronto, e o quão pode ser importante essa Copa Paulista visando a esses atletas que você vai ter em mãos? Certo. Cara, relacionado ao momento recente aí no primeiro semestre, sim, por isso que eu falei até a situação do trabalho lá e muitas vezes não se consegue o resultado final, porque nós tivemos realmente muitos empates. Só que assim, ó, se você olhar no contexto geral dos nossos empates, quase todos nós tivemos superioridade até em cima do adversário, cara, e o que faltou para nós lá foi botar a bola para dentro. Nós criávamos e o que o Grêmio Prudente tinha aqui, que a bola chegava e botava para dentro, nós infelizmente não conseguimos ter no Marília nesse ano. Então, fizemos troca de atletas, enfim, e nós continuamos pecando muito no último terço, muito, né? Nós tínhamos um volume grande, nós propunhamos jogo, né, em cima do adversário, mas o nosso terço final não estava conseguindo fazer aquilo que é o principal para você ganhar jogo, fazer os gols. Então nós tivemos muita dificuldade nesse sentido. Mas se você perguntar para quem vivia o dia a dia do Marília, e pode ter certeza que o Grêmio Prudente foi atrás dessas informações, como é o meu trabalho no dia a dia, como é a gestão, cara, pode ter certeza que eu tenho certeza que vieram boas informações lá, porque senão eu não estaria aqui. Pode ter certeza disso. E assim, a segunda sua aí foi relacionado a montagem do elenco, perfeito. Cara, o Grêmio Prudente vem tendo assim, por isso que eu falo da gestão aqui do Grêmio Prudente. O Grêmio Prudente vem tendo aqui pelas pessoas que aqui estão e que conhecem o futebol, vem sendo muito assertivo nas contratações, né? Muito assertivo. Esse ano mesmo aí você pega, no momento das trocas, eles foram extremamente assertivos, né? Deu resultado bom. E ao longo da história recente aí vem demonstrando que eles estão sendo assertivos pelas conquistas. Nesse momento eu chego, o momento atual, está basicamente pronto dentro daquilo que nós temos para a Copa Paulista. E o que ainda falta, que talvez sejam aquelas situações que eu falei, de mais 2, 3 contratações, no máximo, talvez no máximo, né? Há umas situações ali dentro ainda de atleta que a gente não sabe se vai permanecer ou não, até por conta de propostas,
né? Mas não vou dar outro spoiler, enfim. Por favor. Enfim, a gente vai priorizar o que nós temos hoje, né? Oportunizar também, talvez, as situações dos meninos do Sub-20, que eu falei. E, logicamente, o sarrafo ele subiu, né, para a Série A2 do ano que vem. E esses atletas vão ter que demonstrar, porque tu perguntou qual é a importância, cara, mais do que tudo, mais do que eles já passaram na A3, a Copa Paulista também passa a ser um laboratório em relação à performance deles para dar continuidade no trabalho aqui no Grêmio Prudente. Então, dentro disso, eu acho que está todo mundo, eu também, né, está todo mundo nessa ideia aí de fazer o que tem que fazer para conseguir os resultados, né, ter performance boa, para que a gente possa dar continuidade aí. E os atletas estão inseridos dentro dessa mesma situação. Muito bom. Então, nós encerramos com o professor, que tem um ao vivo na TV Fronteira agora, pode ser? Tem um ao vivo. Professor, a gente está ao vivo na TV Fronteira. Tá. Queria repetir aquela primeira pergunta, falar sobre o seu perfil e como foi essa negociação com o Grêmio Prudente. Tá. Cara, o meu perfil, assim, bastante intenso, né? Um treinador que gosta de estar vivo na beira do campo, no dia a dia de trabalho, trocar muito com os atletas, muita conversa. Eu não sou daquele treinador que tenta manter um distanciamento, muito pelo contrário, né? Bastante comunicativo, dou liberdade aos atletas para participar até do processo de esquema tático, enfim, para que eles se sintam cada vez mais inseridos, né? Então, cobro na hora que tem que cobrar, mas também se tiver que ser o momento paizão, eu sei ser também, tá? Em relação ao meu acerto, fiquei muito feliz, né? Aproveitar e agradecer à diretoria do Grêmio Prudente pelo convite, lisonjado de estar aqui, né? Pela condição que o Grêmio Prudente hoje se apresenta, nessa evolução de conquistas, de acessos. E o acerto foi relativamente fácil, né? Um convite desse nem é um convite, é quase uma convocação pela história recente, como eu falei anteriormente, do Grêmio Prudente, né? E eu quero estar aqui, estou aqui para poder contribuir com esse sucesso, para que a gente juntos possa alcançar cada vez mais, né, os objetivos e colocar o Grêmio Prudente em patamares maiores. O torcedor pode ficar confiante que esse segundo semestre será um segundo semestre promissor. Com bastante trabalho, né, nós vamos buscar fazer o melhor possível aí para a gente conquistar aquilo que a gente quer, que é chegar na fase final da competição. E posteriormente, logicamente, brigar por esse título. Obrigado. Obrigado, Vai. professor.